Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vamos ao nosso screencast sobre doenças do sistema nervoso que acometem os nossos equídeos. Eu sou a professora Marta Eloy e estarei com vocês ao longo de todo esse semestre, falando um pouquinho sobre as principais afecções dos equídeos e dos ruminantes. Hoje, em específico, como eu já falei para vocês, vamos abordar algumas das doenças neurológicas que acometem os nossos pacientes equinos. E a primeira doença que vamos falar é sobre a mieloencefalite protozoária equina, também conhecida como bambeira do gambá, certo? Falando um pouquinho sobre mieloencefalite protozoária equina, eu quero que vocês entendam que essa é uma doença que acomete os equinos e as ininos, pela ocorrência e formação de cistos na medula espinhal e sistema nervoso central, através da ocorrência de merozoítos de sarcocistes neurona. O quadro clínico que acomete os nossos pacientes cursa com sintomatologia de ordem neurológica e o prognóstico geralmente não é favorável. Em se tratando da mieloencefalite protozoária equina ou bambeira do gambá, é uma enfermidade que vem sendo relatada com maior incidência em animais a partir de 4 anos de idade, muito embora a literatura já tenha relatado diversos casos também em potros e animais com idade superior a 4 anos. A maioria dos nossos relatos ocorre nos animais puro sangue inglês, devido a uma maior pesquisa e diagnóstico nos animais dessa raça. O agente etiológico é um parasita, parasita esporozoário, o Sarcocistes neurona. Ele é um parasita bem semelhante ao Toxoplasma gondii, o que pode levar a uma confusão no seu diagnóstico. Apresenta como hospedeiro definitivo o gambá e como hospedeiro aberrante os equinos. Então, pessoal, eu pergunto para vocês, e isso é uma coisa que durante muito tempo gerou bastante dúvida. Como então ocorre a infecção? A infecção, ela se dá da seguinte forma: o Sarcocistes neurona apresenta como hospedeiro definitivo os gambás, que, por sua vez, se alimentam de carne dos hospedeiros intermediários contendo cistos. Os hospedeiros intermediários são os hospedeiros chamados de tatus, guaxinins, ou como são popularmente conhecidos, gambá de listras e felinos silvestres. Nestes, como dito anteriormente, ocorrerá o desenvolvimento de cistos na sua musculatura esquelética. Quando os hospedeiros intermediários ingerirem água ou alimentos contaminados com os cistos liberados nas fezes dos gambás, ocorrerá então o primeiro contato e, consequentemente, a infecção. Quando os equinos eles ingerem os mesmos ocistos do ambiente, os esporozoítos, ao invés de irem para a musculatura esquelética, migrarão preferencialmente para a medula espinhal, logo levando a uma série de alterações a nível do sistema nervoso central. Em raros casos, poderá ocorrer migração desses esporozoítos para a musculatura cardíaca, sendo considerados como hospedeiros intermediários acidentais, certo? Logo, a gente nota que a ocorrência da mieloencefalite protozoária equina vai depender exclusivamente da ocorrência desse ciclo aberrante que pode acontecer em algumas propriedades aqui no nosso país e em todo o mundo, certo? Apesar da gente saber que existe uma grande ocorrência no Brasil, poucos são os casos relatados. Como sinais clínicos, os animais apresentarão quadros distintos devido, e variando aí conforme a extensão e localização das suas lesões. No entanto, em maior ou menor grau, estes apresentarão fraqueza,
tropeçar no solo e objetos, arrastar das pinças, espasticidade em um ou mais membros e incoordenação, perda de equilíbrio e a famosa bambeira, que a gente lembra que são sinais inespecíficos, podendo estar presente aí em uma série de outras doenças com cunho neurológico ou não, certo? E atrofia muscular focal, inclinação de cabeça, paralisia de nervo facial, disfagia, sudorese regional e insensibilidade de cabeça e pescoço. Mais uma vez, faço alerta a vocês. Todos esses sinais não são específicos para a doença, sendo, portanto, considerados sinais não patognomônicos para fecharmos o caso clínico como mieloencefalite protozoária equina especificamente. Para a nível de conhecimento de vocês, isso a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente tem como tratamento aprovado e recomendado o uso do ponazuril via oral, diclazuril também, durante no mínimo 21 dias, ou associação de sulfadiazina com primetamina, certo? Além destes, os tratamentos de suporte baseado na severidade dos sinais neurológicos e nas complicações apresentadas devem ser realizados, especialmente fluidoterapia por via venosa com solução fisiológica, dependendo, obviamente, do estado físico geral do paciente, do grau de desidratação do animal e do estado físico geral. Também poderá ser utilizado na fluidoterapia anti-inflamatório não esteroidal, descrito preferencialmente o fluniximeglamine na dose de 1,1 mg/kg durante, no máximo, 5 dias, com a frequência de utilização a cada 24 horas. Lembramos, galera, que esse tratamento não garante 100% de resolução dos quadros clínicos. No entanto, se torna aí uma ferramenta fundamental na tentativa de reversão dos sinais apresentados pelos pacientes. Outra doença importante e que abordaremos é o tétano, também conhecido como trismo. É uma doença infecciosa extremamente fatal a todas as espécies de animais domésticos. No entanto, ela é causada pela toxina do Clostridium tetani, que é capaz de produzir clinicamente sinais de hiperestesia, tetania e convulsões. Apresenta como agente etiológico, como já foi falado, o Clostridium tetani, que é uma bactéria gram-positiva formadora de esporos. O Clostridium tetani ele é encontrado em todo o mundo, logo podendo acometer animais sem distinção de localização. Mais comum, no entanto, em regiões de terra fértil de cultura com exploração animal. Ele é capaz de habitar solo e também é facilmente encontrado nas fezes dos animais. Quase sempre é vista a doença, né, a ocorrência dela clínica, quase sempre é vista em animais de forma individual. No entanto, surtos podem acontecer após corte de cauda em se tratando de animais de produção ou após castração mal feita. Durante surtos, pode-se isolar o Clostridium tetani das fezes da grande maioria dos bovinos. Alguns casos causam aí a moléstia, né, sendo causada por autoinfecção a partir da proliferação do próprio Clostridium tetani no trato gastrointestinal. Os sinais clínicos variam conforme o grau de infecção, né? Fatores determinantes serão tamanho da ferida, grau de anaerobiose, número de bactérias inoculadas e títulos de antitoxina do hospedeiro, lembrando que o período de incubação é bastante variável. No entanto, a maioria dos nossos pacientes apresentarão início dos sinais clínicos entre 2 semanas a 1 mês após a inoculação da bactéria. Sinais clínicos envolvem, entre outros,
Sinais como cólica intratável, vaga rigidez e claudicação do membro afetado, caso tenha sido um dos membros a porta de entrada para a toxina. Por volta de 24 horas, esses animais começam a apresentar espasticidade generalizada, ambulação rígida e cabeça estendida, posição de cavalete, lábios e orelhas retraídos e cauda elevada, além da protrusão da terceira pálpebra. Sinal esse que pode ser considerado patognomônico para a doença. Proteínas tóxicas. Tetanospasmina, que é uma exotoxina lipoproteica que se difunde a partir do local de produção até o sistema vascular. A tetanolisina, ela é capaz de promover a disseminação da infecção ao ampliar a quantidade de necrose tecidual. E a toxina não espasmogênica, que é responsável pela ocorrência dos fenômenos autônomos resultantes da hiperestimulação do sistema nervoso central. O tratamento constitui-se de um tratamento de emergência e deve ser feito com toda potência possível durante esse tratamento para que possa realmente reverter o quadro clínico. Isso discutiremos mais a fundo em artigos, resumos expandidos e durante a nossa aula. E o prognóstico é bastante ruim, podendo levar a uma mortalidade de até 80% dos casos de animais portadores do tétano. A velocidade de progressão dos sintomas está indiretamente relacionada ao prognóstico. Ou seja, animais que sobrevivem por mais de 7 dias apresentam, dentro da nossa vivência clínica, maior chance de se recuperar completamente. Pessoal, por hoje terminamos o nosso primeiro screencast, no qual deixamos na cabecinha de vocês as dúvidas e a necessidade de buscar ainda mais materiais para que a gente possa estudar mais profundamente e elucidar casos como animais portadores de mieloencefalite protozoária equina e animais que estejam apresentando tétano, para que possamos estabelecer um bom diagnóstico, uma boa terapêutica e um prognóstico dentro do esperado para cada caso. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo screencast.